Inte- Não entendi. Tá gravando, irmã. Amém. Vou estar repetindo a palavra, se conta em Apocalipse 3, versículo 8, que fala assim. Aleluia, Jesus. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Uma palavra que, quando a gente lê, a gente imagina logo que é uma porta de vitória, uma porta a qual o Senhor preparou, realmente. Essa palavra ela vai nos lembrar que o Senhor ele tem o poder de abrir nas nossas vidas todas as portas, seja ela financeira, seja ela espiritual. E hoje a gente vê muitas pessoas frustradas porque elas passam por dificuldade, elas passam por uma porta fechada, em vez delas pedir ao Senhor, né, que viesse, que continue trabalhando na vida delas, elas se frustram e para de acreditar que Deus é o Deus que pode abrir porta onde não tem porta. E quando o Senhor fala essa palavra aqui, ele fala, eu acredito que essa porta que está falando aqui em Apocalipse 3, versículo 8, é uma porta na terra e uma porta no céu. Mas para a gente entrar na porta do céu, a gente temos que, louvado seja Deus, obedecer à porta da terra, obedecer àquele que é dono de tudo, porque o Senhor, Jesus, ele é dono do ouro e dono da prata. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me trouxe que todos nós somos chamados, mas há uma diferença ao ser chamado e ao ser escolhido. Aqueles que é escolhido de igreja vai passar por dificuldade, sim, porque vai ser um aprendizado com o Senhor. Eles vão ter portas fechadas, eles vão ter enfermidade, eles vão ter dificuldade na sua família, eles vão ter dificuldade no seu casamento, vai ter dificuldade em todos os sentidos. Porque o Senhor ele faz isso nas nossas vidas e nos leva a ter essa experiência com Ele. Porque o Senhor ele se agrada quando a gente busca mais intimidade com Ele. Porque veja bem, como é difícil você passar por uma dificuldade financeira e você acreditar e profetizar que o dia da manhã o Senhor vai preparar, você tem que ter fé e confiar daquele que você está falando, que é o Senhor. É aquele que pode fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. E hoje eu estava falando para minha irmã que a irmã tá desesperada porque tem algo que ela não conseguiu comprar. Eu disse para ela, eu disse, irmã, sabe qual é o nosso mal? A gente não olha para o nosso lado. Tem irmãos que nesse momento eles não têm nem um arroz para colocar no fogo. E a gente temos que ser grata ao Senhor por tudo. Não é só nos momentos bons, é nos momentos ruins também. Eu acredito, por experiência, que nos momentos mais difíceis, quando a gente profetiza da nossa vida porta aberta, quando a gente profetiza na vida do nosso irmão porta aberta, a gente, de certa forma, estamos alegrando o coração do Senhor, porque a gente está no meio do vale, mas a gente está falando o que ele vai fazer. A gente está com a porta aberta, a gente está com a vida financeira difícil, mas a gente está profetizando que o Senhor vai fazer. E muitas vezes o Senhor faz na vida daquele que eu e você ora, e o Senhor ainda não faz na sua. Aí eu vejo que o Senhor está testando a nossa fé. O Senhor está testando a nossa capacidade de servir a Ele. Porque muitas pessoas se frustram, mas Senhor, o Senhor me usou. Eu falei com a irmã falou ali, arrumou um emprego, o emprego dela está maravilhoso. Mas quando o Senhor, Ele olha em nós e Ele vê essa perseverança de ajudar o próximo. Quando a gente está fazendo isso, o Senhor está preparando o nosso. Aleluia, Jesus. E quando Ele prepara, é coisa linda, porque o Senhor conhece o nosso coração. E quando a gente se doa, aleluia, Jesus, para ver o nosso irmão ser abençoado, ser próspero, é coisa linda. E a gente vê que hoje, infelizmente, quando a gente tem um propósito com o Senhor, quando o Senhor honra, aleluia, mas quando o Senhor honra, Ele sabe por que a gente passa, Ele sabe qual foi as dores, Ele sabe qual foi a cicatriz, mas você não desistiu. Aí você fica feliz e você vai ali falar para os seus irmãos o que o Senhor ele fez, a porta que ele abriu, como que foi a tua experiência. Infelizmente, muitos desacreditam. Ou acha que você está exagerando, ou acha que você está querendo ser mais santa do que os outros, ou mais chegada a Deus do que os outros, mas não. Jesus, ele olha a nossa cicatriz. O Senhor, ele olha o nosso desespero. Quantas vezes bateu o desespero no meu coração? Quando meu esposo foi mandado embora em novembro, eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? E eu estava terminando uma campanha no monte. E quando ele chegou, ele falou, eu fiquei sentada, eu disse, meu Deus, eu sei que o Senhor, ele vai trabalhar. Ele olhou para cá, você entendeu o que eu falei? Eu disse, sim.
Você foi mandado embora. E eu nessa situação de enfermidade, sem conseguir receber ainda do INSS, mas Deus ele vai prover, porque Deus não faz nada em vão. Se Deus viu que o ciclo da sua vida nessa empresa acabou, eu acredito que ele vai fazer algo. Só que Deus não abriu a porta na vida do meu esposo do dia para o outro. O Senhor começou a trabalhar e ensinar a mim e a ele, que quando a gente passamos por dificuldade de portas abertas na vida financeira, quando a gente determina ao céu que quem vai prover é ele, ele honra a sua fé. Porque Jesus ele fez isso. E eu não tinha pressa de falar. Eu liguei, tive uma oração com a missionária Isabel, com a pastora Lívia, e eu falava para elas, né? Eu não estou entendendo nada o que o Senhor está fazendo. Porque a gente tinha proposta, eu tenho exames para fazer, eu tenho tantas coisas para fazer, agora o provedor da casa, ele está desempregado. E eu vi que, de certa forma, isso começou a mexer no coração dele, no sentimento deles. E eu olhava ele aquele calado, eu falava, Senhor, tem misericórdia. E li essa palavra para ele, eu disse, olha, o Senhor não vai só abrir a porta na nossa vida financeira, o Senhor também está com a porta do céu aberta sobre as nossas vidas, aleluia. A porta da terra se fechou sobre as nossas vidas, mas a do céu, o Senhor, ele abriu, escancarou, porque ele vai mostrar para mim e para você que ele ainda é Deus que age na terra, na vida daqueles que com pouca força não negam o nome dele. E assim o Senhor, ele fez. O Senhor, ele tem uma forma tão linda de trabalhar sobre as nossas vidas quando a gente demonstramos para ele a nossa confiança. Não adianta a gente demonstrar para nosso irmão da direita, da esquerda, e para o Senhor a gente ter dúvida, não. Se ele disse que Amém. ele vai ser no momento dele. Se ele disse que vai Amém. fazer, vai ser no momento que ele achar melhor para mim e para você, porque ele não Oh, vai preparar glória. qualquer coisa. E se a gente tiver Aleluia. pressa, Jesus não sai da maneira que ele quer, e ele quer fazer da maneira dele, do jeito dele, na hora dele, aleluia. Oh, Mas para isso glória a ele quer nos Deus. ensinar, sabe o que, irmã? A esperar com paciência. E Amém. nesse intervalo todo de novembro até o mês passado, eu quero falar uma coisa para você. Todos Oh, os dias glória a Deus. eu preparava algo para mandar para mim. Eu nunca fui de pedir nada para ninguém. E eu falava, Senhor, se for orgulho meu, tira. Se for uma lepra, tira. Mas todos os momentos o meu joelho estava prostrado no chão. E minha oração estava chegando até o trono. Eu falava, Senhor, quando a gente fala com os céus responde, e eu acredito, Pai. Porque por mais que meus irmãos for me ajudar, como é que eu vou saber que o Senhor está me ouvindo? Como é que eu vou saber que as minhas orações teve frutos? Como é que eu vou saber que o Senhor levantou do teu trono e agiu sobre a minha vida, sobre a minha situação? E a coisa linda que o Senhor fazia, eu mandava as fotos para a irmã Isabel, a irmã Isabel, que o Senhor preparou. O Senhor prepara verduras, frutas, alimento. E esse que o Senhor preparava não era só para mim, porque eu falava, meu Deus, é muita coisa para mim e meu esposo. Então, já tinha a pessoa certinha, que também estava precisando de uma porta de providência, de socorro, e o Senhor dizia, lá, leva lá. E eu levava naquela alegria tão grande, eu falei, Jesus, que lindo, poder ajudar alguém também sem ter. Muitas vezes o Senhor usava pessoas que eu me surpreendia, irmã, eu fiz o Pix para você, viu? Deus abençoe. Aquela oração que a irmã me ajudou deu certo. E quando eu olhava, eu falei, meu Deus do céu, era algo que eu estava precisando. Como é gostoso você confiar naquele que pode resolver as suas causas. Como é gostoso você profetizar diante daquele que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Não que somos merecedores ou melhores do que ninguém, é porque a misericórdia do Senhor dura de geração em geração. Aleluia. A gente vê muitas pessoas na Bíblia que passaram por momentos difíceis, mas venceu. E o segredo foi persistir e não desistir. E eu vejo muitas pessoas frustradas porque quer ter uma boa quantia no seu banco, quer ter uma vida financeira boa, mas se não for projeto de Deus. Porque muitas vezes, como a palavra fala, o Senhor, ele nos testa no pouco, não é no muito. É no pouco que você fala assim, olha, hoje eu não tinha, mas o Senhor, ele providenciou. Como é lindo você falar isso. Você ter aquela ousadia de você falar que você foi alcançada pelo socorro do Senhor. Isso aconteceu na minha vida.
E quando eu li essa palavra para o meu esposo, ele se sentia meio sem valor, um homem acostumado a trabalhar. Ele falava assim, mas eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E eu disse, olha, o seu nome, com o nome de outras pessoas, está na oração. A irmã tem uma equipe de oração e aconteceu porque quando o meu genro ele ficou desempregado, com 4 filhos gêmeos para cuidar e o gasto muito grande, minha filha ficou desesperada e eu disse, o Senhor ele vai agir. Porque Deus usou a missionária Isabel e falou que Deus ia abrir uma porta na vida dele, uma porta especial, e que ele não ficasse desesperado. Como você vai falar isso para uma pessoa que tem 4 filhos pequenos, que depende de você estar trabalhando? Mas se o Senhor usou a sua serva com ousadia, eu disse, Deus, me dá sua ousadia, e que ele venha entrar, que ele venha receber essa palavra. E quando eu falei para o meu genro, sabe qual foi a direção que o Senhor deu para ele? Ele desempregado, fazer um curso no Senai. E quando ele fez esse curso, foi muita dificuldade. Eu disse, o Senhor sabe todas as coisas. Ele fez um curso de soldador. Irmão, irmã, para a glória de Deus, vai fazer 1 ano e meio, que ele trabalha numa empresa que o Senhor abriu, uma empresa maravilhosa. Ele, assim, ganha um valor que ele nem imaginava na vida. A empresa tem vários benefícios para eles e para os meus netos. E final de semana sempre aparece alguém para ajudar ele, para chamar ele para fazer serviço de soldador. E sabe qual é o mais gostoso disso tudo? Que é no meio desse tempestade, ele deixou o Senhor entrar no seu coração e ele sentiu a vontade de ser dizimista, porque ele não era na casa do Senhor. E eu sempre falei, olha, é tão gostoso quando a gente recebemos algo do Senhor e a gente quer, de certa forma, contribuir, agradecer ao Pai, porque eu sempre fui dizimista pela misericórdia do Senhor, mesmo antes de conhecer esse Deus. Eu achava muito lindo ajudar para... Eu ia nas igrejas e eu falava assim, olha, aquele copo, eu ajudei pelo menos um pacote de copo comprar. Era uma coisa minha, do meu coração. E depois, irmãos, que ele começou a dizimar, a coisa ficou melhor ainda para ele, sabe? Projetos que ele tinha que fazer na casa dele, ele fez. E eu falei isso para o meu esposo. Mas foi do dia para a noite? Não. O Senhor ensinou ao meu genro Maxwell que ele faz, mas ele precisa ver dentro do nosso coração uma confiança nele. Quando isso acontece, meu Deus do céu, o projeto dele vai assim, numa ligeireza tão grande para ser realizado sobre as nossas vidas. E eu falei isso para o meu esposo. Eu disse assim, eu sei que a porta se fechou, mas eu sei também um Deus que é dono do ouro e da prata, e ele tem mostrado para nós que ele sempre está cuidando. E eu louvo a ele por isso, irmãos. E é tão gratificante. O meu esposo fez 1 mês que ele está trabalhando. E vou falar uma coisa para você. E desse mês todinho, o Senhor não tem providência, nada, porque ele sabe que agora a gente tem. É muito assim, não dá para explicar as coisas que o Senhor faz. Meu Deus, como o Senhor é lindo. Porque enquanto ele não estava numa porta fixa de ser fechado, o Senhor sempre mandava mistura. Falava, meu Deus, coisa linda. Shampoo para mim usar, meus perfumes que eu gosto. O Senhor usava pessoas que nem sabia. É porque eu sou melhor do que os outros? Não. É porque todo dia, quando o diabo ele vinha soprar na minha mente, falando que eu era derrotada, era 2, 3 horas da manhã, eu levantava com ousadia, ficava dentro da minha casa, e o Salmo 23, o Salmo 91 dizia, Senhor, Satanás ele é mentiroso, porque o Senhor vai me ajudar sim, o Senhor está me testando para ver onde está a minha fé, e eu tenho te mostrado, Pai, que minha fé está no Senhor. E quando foi em maio, eu fui para um congresso dos irmãos e fui com meu esposo, no final de maio. E Deus usou um profeta e veio e disse, olha, a porta já está aberta, esse homem não sabia do nosso propósito. O Senhor já abriu essa porta. Tome posse e passe por ela. Quando a gente saímos do culto, eu falei para ele, olha, o Senhor falou e eu acredito, porque Deus usou a missionária Isabel, como você sabe, que Deus ia abrir, que essa porta já estava aberta para você tomar posse. Só que assim, não vá ficar desesperado que essa porta vai ser amanhã. Vamos fazer algo, eu e você.
Vamos começar a agradecer a Deus por essa porta, nós não sabe aonde que é. E ele sabe que ele disse que já está fechado, então eu vou falar assim, vamos pedir para que o Senhor venha te preparar para entrar nessa empresa, que essa empresa é ele que vai abrir, não é eu nem você. E eu falei assim para ele, eu tenho certeza que não é ninguém que vai chegar numa empresa e vai dizer assim, olha, na minha empresa está pegando, vai lá levar um currículo. E eu falei assim isso para ele, e a gente começou nas nossas humildes orações a agradecer a Deus por essa porta. E eu também comecei a dizer, obrigado por essa porta aberta ali no INSS, pelos olhos da fé eu já posso contemplar, porque o Senhor sabe das minhas condições. O homem não sabe, mas o Senhor sabe. Eu sei que tem proposta e projeto na minha vida, porque foi o Senhor que permitiu eu passar por este vale. E quando a gente começou a iniciar essa campanha de agradecimento, quando a gente estava quase terminando, eu fiquei com dengue e ele também. Eu tive dengue hemorrágica, comecei a sangrar, fui para o hospital e eu sem entender nada. Aquele hospital lotado, eu lá sentada, falei, Jesus, tem misericórdia. Fiquei ali no soro, ele também. Quando eu me sentei, eu disse assim, esse soro, Senhor, eu sei que vem do céu para renovar as minhas forças. Porque o diabo ele quer roubar aquilo que eu determinei no teu altar. Mas eu não vou voltar para trás, eu não vou ser frouxa. Eu vou permanecer te agradecendo. E ali eu fiquei uns 7 dias ruim, depois fiquei melhor de novo. Depois tive pela segunda vez tudo isso no propósito do agradecimento. Ele também ficou muito mal. Eu mandei um áudio para a missionária Isabel e falei como ele estava com febre, e eu disse: "Meu Deus, o Senhor vai levar ele, o que vai ser de mim?", porque ele ficou muito mal. A boca dele começou a estourar, e a gente sem ter dinheiro, sem ter condições de comprar remédio. Eu disse: "Jesus", a gente ia no hospital, eles davam um remédio errado, não fazia efeito, e ele é alto, ele sentia febre e ficava com teve ficou fraco, e para levar esse homem que o hospital da minha casa para o hospital uns 15 minutos, e para me levar este homem andando, porque sempre era de madrugada quando a gente ia. E quando a gente vinha, irmão, sempre quando era o dia da gente, eu ter levar ele para o hospital, ele doente com febre, quando a gente saía do hospital estava chovendo. E a gente chegava em casa ensopado, e a chuva descendo sobre nós, e eu dizia: "Obrigado, Deus, eu sei que tu é um Deus que está velando sobre os meus propósitos e o propósito dele. Eu sei que tu é um Deus que está cuidando da minha saúde e da saúde dele, porque o diabo sabe o que o Senhor está projetando, ele sabe que o Senhor vai fazer a gente receber a vitória, então ele está com ciúme, está furioso, mas eu sei, Pai, que Mael, o Senhor, e vinha louvando para minha casa. Chegava em casa, tirava minha roupa, tomava um chá com ele, ali ia orar, quando eu ia me deitar era 3h30, 4 horas da manhã. E quando ele ficou melhor, ele nem conseguia louvar. Eu, vamos, se esforça aí. A gente está nos últimos dias de agradecimento ao Senhor. Quando ele terminou, que ele ficou, ele falou assim: não estou entendendo o que está acontecendo. Eu disse: vamos agora fazer uma oração de agradecimento por essa enfermidade que a gente passou, por esse vale dessa porta. A gente estamos com a porta fechada financeira, mas a porta do céu está aberta. A porta da intimidade com Deus, a porta espiritual, ela continua aberta sobre as nossas vidas. Então, vamos alimentar o nosso espírito, vamos orar, vamos louvar. E coloquei o louvor e a gente começamos a louvar. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, a gente levantou e disse assim: olha, a gente não tem, mas vamos no banco tentar fazer um empréstimo? E eu fiquei toda empolgada, falei: mas como a gente vai pagar? Ele disse: então, você sempre fala que Deus é o dono do ouro da prata, então vamos pela fé. E vai eu e ele no banco. Quando a gente chegou lá, à igreja, eu disse para ele: eu não estou firme de se eu quero fazer isso daí. E ele saiu para fora. E nisso, ele já tinha enviado um currículo nessa empresa. Isso foi na segunda-feira. Ele mandaram uma mensagem errada no celular dele. E ele disse: eu não me chamo esse homem. E falaram que tem uma vaga nessa empresa aqui, vamos ver de que é essa empresa. E a gente entrou, procurou no Google ela, e quando ele viu essa empresa, é próximo da minha casa, e estava precisando do que ele faz. Ele prepara peça de carro. E eu disse: mas uma empresa tão pertinho aqui, a gente nunca viu falar dela. Ele olhou para mim e disse assim: o que é que você acha, vida? Levo para lá um emprego, eu levo para lá um currículo. Eu falei: em nome de Jesus, pega lá o currículo. Oremos no currículo e ele levou nessa empresa.
Quando ele chegou lá, ele entregou na mão do homem, ele disse assim, o senhor entrega esse currículo para mim, por favor? Ele disse, é na minha mão mesmo, era o encarregado. Na terça-feira, ligaram para ele, se ele estava disposto a ir fazer um teste na empresa. Ele foi. Fez o teste, ele chegou em casa e falou assim, eu fiz o teste, mas vai ser como as outras empresas. Mandaram eu aguardar. Eu falei, não. Essa foi diferente. As outras empresas, você foi apresentada pelo homem, você passou e viu uma placa lá que estava precisando de pintor, mas esse, quem te apresentou foi o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que foi algo diferente. Você nem esperava, eu também não esperava. Vamos aguardar no Senhor, não vamos ter pressa. Isso foi na terça. Na quarta-feira, quando a gente foi no banco, o celular dele tocou, ele saiu lá fora, falou, ligou um número estranho aqui. Eu falei, liga de volta, vai saber se não é alguma agência. Quando ele ligou, era a empresa. Falou só, seu José, o senhor passou no teste da empresa. O senhor está disposto a vir trabalhar conosco? E falou o valor que a empresa ia pagar. Meu Deus. Quando ele desligou, eu olhei para o céu, fora daquele banco, eu disse, Jesus, muito obrigado. Ninguém entendeu nada. A pessoa ficou olhando assim para mim, eu olhei para o céu e disse, Jesus, muito obrigado. Tu és um Deus maravilhoso, vale a pena te servir no meio da dor, no meio do deserto. E ele disse, olha, mandaram aí sexta-feira já fazer exame, segunda-feira eu já vou começar a trabalhar, que foi dia 1º. Aí eu falei, tá vendo, Jânio? Então não vamos fazer empréstimo, não. Isso não é de Deus, não. A gente começar a ter dívida sem você, agora que você vai começar a trabalhar. Irmão, quando a gente estava vindo na metade do caminho, o celular dele toca de novo. Era a minha advogada. Ela disse, deixa eu falar aí com a dona Lucilene. E quando eu atendi, ela disse, tenho novidade para você, benção. Passa aqui no meu escritório, você está em casa? Falei, não, mas eu passo por aí, daqui a meia hora eu estou aí. E ela disse, então, eu falei para você que eu ia da maneira, da direção que eu ia entrar dentro do INSS, eu ia conseguir para você 1 ou 2 meses de benefício, ia ser bom para você, porque é um sinal para o INSS ver que você, esses 4 anos, você ainda está sem condições de trabalhar. Eu falei, sim. Aí fui lá no escritório, uma benção de Deus, uma pessoa que não serve a Deus, mas tem fé, ela gosta quando eu estou falando do Senhor para ela. E quando eu cheguei lá, eu disse, glória a Deus, ai que benção, olha, tem um grupo de irmãs ali que a gente sempre ora por você. Ela olhou para mim e disse, sério, nossa, que coisa linda. Eu disse, você é um vaso especial para o Senhor. Você é uma pessoa, é um anjo na terra que o Senhor usa para ajudar outras pessoas. E eu vi que ela ficou emocionada. Aí comecei a falar os meus, minhas bênçãos com o Senhor, minhas experiências com Deus. E ela disse, olha, eu consegui 2 meses e meio, mas é bom, porque aí eu já tenho uma estratégia aí. Eu fiquei muito feliz, disse, Jesus, no mesmo dia, eu não estava pensando, eu estava orando para que o Senhor viesse agir na vida do meu esposo e na vida de algumas pessoas que estão precisando, mas eu esqueci de orar por mim, esqueci não. Eu determinei a ajudar eles e eu não ficava focando, ai meu Deus, e eu não. Então, nesse mesmo dia, o Senhor, ele fez essa surpresa para mim e para o meu esposo. E cada dia, igreja, que ele chega do serviço, ele chega com a novidade. É uma porta aberta que ele disse assim, meu Deus, nem acredito que eu estou nessa empresa. A empresa são há 18 anos, que ela existe aqui, onde eu moro, e é coisa linda o que ele vê lá naquela empresa. Coisas que nunca... Ele tem mais de 20 anos trabalhado, mas dessa empresa ele disse que ela é diferente. No Dia dos Pais, eles fizeram uma super festa lá. E deram isso daqui para cada funcionário, para cada pai. E seus irmãos estão vendo direitinho. Ele ficou tão feliz quando ele chegou em casa, que esse pacote aqui, ele disse assim, olhou para mim e disse assim, você acredita que lá eles fizeram uma festa para os pais? Nossa, é diferente. Eu disse, Deus não falou? E quando ele chamou os funcionários para agradecer, para dar parabéns para o Dia dos Pais, eles disse, olha, essa igreja só está de pé e vendendo muito por causa de vocês. Eu valorizo vocês, o dono falou. E ele nunca ouviu isso de ninguém. E ele disse, olha, eu estou tão assustada. Eu falei, por quê? Desde que eu entrei lá, tem mais 4 pessoas no setor que eu trabalho que são evangélicos. E o gerente chegou lá e disse, olha, eu vou falar uma coisa para vocês.
Não tem isso com elogio para vocês não ficarem relaxados. Mas depois que vocês assumiu esse pedido aí que estava atrasado, o dono está tão feliz porque vocês deu de conta. Nós não sabe dizer o porquê, mas vocês deram de conta desse pedido. E tem vários e vários pedidos. E depois que vocês entrou, eu já contratei mais de 15 pessoas. Mas eu fiquei tão feliz, eu disse, Senhor. Então, eu vejo como José ali, quando ele foi para o Egito ali, ele tinha algo diferente, né? Então, quando a gente entra no lugar que a gente faz a diferença, que a gente demonstra que somos Deus, as pessoas, eles notam, né? Aí eu falo, toda vez quando ele vai trabalhar, ele faz oração por mim, eu uso as mãos dele, então é gratificante quando Jesus ele faz, mas primeiro ele testa. No livro de Glória Jó, a Jó Deus. 42, versículo 10, a gente vai ver, né, o que o Senhor fez na vida de Jó, restaurou por completo tudo na vida dele. Aleluia. Mas em meio às suas dificuldades, às suas dores, ele sempre foi fiel a Deus. E quando a gente passa por algo, as pessoas, mesmo sendo serva do Senhor, eles olham para nós e falam assim, mas por que será que ele está passando por isso? Por que será que as portas ainda não abriu? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, o meu Deus e o teu Deus, ele vê a pessoa com a qual ele vai reprovar. Não é qualquer um. Porque o Senhor ele sabe aqueles que vai ser infiel a ele. O Senhor ele sabe se ele for apertar um pouquinho, já sai da sua presença. Por isso que eu falo que são muitos chamados, mas são poucos o que ele escolhe, porque quem escolhe é ele. É o Senhor que escolhe. E aqueles que é escolhido por Deus, eles passam por batalha, eles passam por peleja, ele passa por dificuldade, eles passam por desafio terrível que às vezes a gente acha que não vai vencer, aleluia. Mas quando a gente começa o dia e fala, Senhor, eu levantei, mas eu sei que o Senhor está na frente de tudo. A gente está demonstrando para ele a nossa fidelidade a ele. A gente não tem que demonstrar para o homem que Deus é da nossa vida, não. Tem igreja que eu vou, pela misericórdia, eu sou chamada para ministrar a palavra, e eu falo, olha, eu nada tenho para dar a ninguém. Porque a gente vê no semblante das pessoas que elas estão esperando uma palavra de bênção, uma palavra que o Senhor vai abrir porta, que o Senhor vai preparar um novo carro, que o Senhor vai preparar uma nova casa, que o Senhor vai preparar um novo salário. Jesus, ele faz isso sim, mas depende da nossa obediência a Ele. Aleluia. Porque ele não é nosso empregado. E eu vejo que quando o Senhor vai falar na palavra, as pessoas ficam meio que frustradas, como no semblante já está falando assim, eu não queria ouvir isso. Eu fui ministrar domingo numa igreja, e o Senhor falou ali em Êxodo 14, eu nunca tinha ministrado sobre essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração, que aquele povo ali estava, que naquele povo ali do Egito, que Deus preparou Moisés para ir resgatar eles ali, aleluia, que eles viviam escravos, eles não comiam o que eles tinham vontade, eles não viviam livre, mas o Senhor se olhou para eles, que de certa forma alguns ali estavam pedindo socorro, e o Senhor teve uma estratégia. Moisés ele foi criado junto com o faraó, então ele conhecia de certa forma ali como que era, mas ele nunca se prostrou às coisas de faraó. Então ele foi preparado e levantado por Deus. E muitas vezes o Senhor prepara eu e você como preparou Moisés. Mas você sabe o que acontece? A gente temos medo de abrir a nossa boca. A gente temos medo de falar para a pessoa que a porta está fechada, aleluia, Jesus, mas que o Senhor quer ver intimidade na vida daquela pessoa. E aquela pessoa está ali frustrada, está pagando o preço, porque eu e você fomos covardes de falar para ele a verdade, o que o Senhor quer. Que a gente temos que falar para o Senhor, porque como o Senhor cobra de nós, como o Senhor coloca nós em um deserto, quando o Senhor ensina algo para nós, Ele quer ensinar para o nosso irmão também. Mas a gente temos dó, eu vou machucar. A palavra de Deus, ele exorta aqueles que precisam ser exortados, mas que aprende que é na direção de Deus que vamos receber a vitória. E essa palavra ali, quando eu falei, Senhor, tem pessoas que o Senhor tirou do Egito, que é este mundo, aleluia. As pessoas saíram do Egito, aleluia, Jesus, mas com algumas coisas, com algumas sequelas que não querem ser libertos. Então, para a gente receber algo da parte do Senhor é tão difícil, aleluia. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida é. Eu tenho que buscar, eu tenho que acreditar, eu tenho que persistir
Isso é o chamado de Deus sobre a minha vida. Então as pessoas falam assim: "Ai, eu não aguentaria o que você aguenta". Aguenta sim. Quando você denuncia diante de Deus: "Senhor, eu não quero ser covarde. Senhor, quando o Senhor me levar, porque se o Senhor me usar esse caco aqui podre, esse caco aqui cheio de falha, para falar para uma pessoa dentro da palavra que o Senhor quer que ela se converta, eu tenho que falar isso, porque Deus, quando o Senhor usa eu e você para a pessoa, por mais que a palavra seja difícil, irmão, ele sabe que é o Senhor, aleluia. O Senhor, ele sabe que é o Senhor, e o Senhor se agrada. Quantas pessoas hoje estão, aleluia, Jesus, sendo enganada, a gente sabe que está sendo enganado, mas não temos coragem de falar. Se você não tem, fala: "Olha, Deus hoje me deu a palavra para você, está em tal lugar, vai lá e vai ler", mas seja direcionado por Deus. Aleluia, Jesus, porque Deus não vai ter dó não. O Senhor, ele quer que a gente seja ousada, aleluia. O Senhor quer que a gente fale a verdade, doa quem doer, porque a verdade entrou sobre os nossos corações. Você acha que se fosse antigamente o que eu passo hoje eu ia suportar? Não, mas ele me preparou foi no deserto, ele me preparou foi na dor, aleluia, Jesus. E muitas coisas que eu passei desde a minha infância até eu chegar na fase adulta, não entendia o porquê de que eu tinha que passar tudo por aquilo tudo. E nunca deixei a revolta entrar no meu coração, nunca fui prostituta, nunca tive que roubar, nunca tive que me envolver com droga nenhuma, porque eu sabia que a proteção do meu pai estava sobre mim. E tem algumas coisas que hoje eu tive que passar, foi por escolha minha por não conhecer esse Deus, mas hoje eu louvo a ele, que tudo o que ele teve que fazer na minha vida de restauração ele fez. E quando eu leio essa palavra de Jó, eu falo: "Imagina se eu conseguir uma pessoa, algumas coisas eu te falo nesta manhã direcionada por Deus. Seja valente. A porta se fechou, seja enfermidade, seja a porta da enfermidade, seja a porta, aleluia, Jesus, da vida financeira, aleluia, Jesus, seja qual for a porta, ele tem o poder de abrir ela, porque essa porta já está aberta, aleluia, Jesus, como está aqui na palavra, ela já está aberta, e essa palavra fez efeito na vida de Jó, aleluia. Jó, ele entendeu que a porta nunca se fechou sobre a vida dele, então ele foi fiel a seu Deus. Na vida de José, a mesma coisa, aleluia, Jesus. A porta estava fechada, aleluia, por dificuldade, mas ele venceu, ele foi honrado. Ele foi preparado para ser o governador do Egito. Olha que coisa linda, aleluia. Josué, quando estava triste ali, porque ele sabia a rebeldia que as pessoas faziam com Moisés, mas quando ele deu de conta da responsabilidade que ele tinha que assumir, ele ficou com medo. A palavra do Senhor fala, ele se entristeceu não só pela a morte de Moisés, mas a palavra do Senhor fala em Josué primeiro que Deus animou ele para ele permanecer na obra que o Senhor tinha que fazer na vida daquele povo. Olha que lindo. Então, quando Jesus ele abre uma porta na minha e na tua vida, ela continua aberta sim. Mas sabe quem tem que fazer por onde essa porta ser efetuada sobre as nossas vidas? É nós mesmos. Para nossa perseverança diante dele. Muitas vezes eu era chamada para meditar a palavra do Senhor, e eu sem R$ 1 no meu bolso. De assim, vinha aquele medo assim que eu sou humana, e eu orava e dizia: "Jesus, que eu venho me desvaziar de todos os meus problemas, porque eu vou ali falar da tua palavra para um povo que está precisando ouvir a tua voz". E eu ia, mas quando eu ministrava a palavra do Senhor e eu terminava de ir embora, ninguém acreditava que eu estava passando por aquela escassez, porque a igreja não precisa saber. Eu não tinha que abrir a minha boca e falar assim: "Olha, eu estou desempregada na minha casa", não. É o testemunho meu com o Senhor. E aí tu já fala: "Oxe, mas a mulher está precisando, está passando por essas coisas aí e ainda está falando desse Deus", porque tem pessoas que são incrédulas. Tem pessoas que acham que por eu e você servir a Deus, a gente não temos que passar por dificuldade, mas temos que sim, porque os maiores profetas da Bíblia, aqueles que foram fiel ao Senhor, eles passaram por tanta dificuldade. Eles apanharam, eles foram presos. Aleluia, Jesus, muitos foram mortos, como João Batista arrancaram a cabeça. Aleluia, Jesus. Muitos, muitos. E hoje a gente não quer sofrer.
para dizer que Jesus, ele salva, liberta e a melhor coisa, ainda nos leva para o céu. Essa foi a direção e a palavra que o Senhor ele trouxe. Todos os dias, todos os momentos, eu esteja na pia, fala: "Jesus, obrigado pela porta que o Senhor abriu na vida do Júnior. Obrigado por essas irmãs abençoadas, que o Senhor venha dar graça a elas, para elas permanecer nesse propósito de orar pelas nossa para aquelas pessoas que estão precisando". Então eu não venci só. Se eu recebi a minha bênção, se meu esposo recebeu a minha bênção, você também fez parte da minha bênção. Eu amo demais a missionária Isabel, eu amo demais a pastora Lívia, são umas pessoas que faz 3 anos que eu conheço e elas sabem por cada dificuldade que eu passei, por cada coisas difíceis que eu tive que enfrentar, mas elas mesmas sabava fala: "Eu não passei sozinha". E hoje eu tenho uma experiência de falar para você, que por mais difícil que as coisas estejam na tua vida, louve a Ele, porque foi isso que eu ouvi da missionária Isabel. Eu estava tão mal, tinha sido, desreconhecida no INSS, o INSS fui humilhada na última perícia que eu fiz, eu fiquei sem entender nada, e foi longe da minha casa, foi em outra cidade. E eu liguei para ela e eu disse: "Eu estou mal", e até chorando. Não sei se ela lembra, "Eu estou mal", foi em novembro. E ela disse: "Ô minha amada, eu sei que está sendo difícil, mas essa porta ainda está aberta. Eu não sei por que você ainda não recebeu, mas eu vejo o Senhor trabalhando nessa aposentadoria tão esperada. Vai louvar". E dentro do meu coração eu disse: "Meu Deus". Eu liguei pra irmã e falei: "Como eu estou?". Ela mandou eu louvar, mas se ela mandou, foi o Senhor que ordenou. Fui louvar a irmã, tirei aquela tristeza da minha alma, do meu coração, e Senhor, Ele continua trabalhando. E eu sei que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, porque Jesus ele está vendo, né, a sua intimidade com Ele está vendo que você está se levantando para ajudar o seu irmão, e de certa forma que Ele vai te ajudar, porque a recompensa não vem de ninguém, mas vem dEle. Quando Ele olha para nós, Ele vê obediência. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Senhor venha falar melhor o coração de cada uma. E eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade e por cada irmãs que confiaram em eu trazer essa palavra nesta manhã. Que Deus vos abençoe. Amém?